Tenji Yuya é um adolescente tímido acima do peso que sofre constantemente com bullying na escola por sua aparência. Ele viveu com seu avô, que sempre o incentivou a aceitar ser como ele é, mas Yuya luta para encontrar a confiança em si mesmo. Um dia, enquanto explora o porão da casa de seu avô, Yuya descobre uma misteriosa porta secreta que o intriga. Corajosamente, Yuya abre a porta e entra, sendo transportado para o outro mundo completamente diferente e desconhecido. Ao ser do outro lado novamente, Yuya fica surpreso ao perceber que seu corpo mudou radicalmente. Ele se tornou um jovem atraente e em forma. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com Yuya caminhando na rua até que ele ouve uma garota pedindo ajuda. Vendo o que estava acontecendo, ele não pensou duas vezes e resolveu ajudar a garota que estava em perigo. Chegando perto dela, os homens começam a fazer bullying com ele. Yuya fala para eles que a garota não está gostando daquilo, porém os homens batem nele. Depois de um tempo, a polícia chega no local e aqueles caras fogem. Cagão sem exceção. No caminho para casa, Yuya lembra de uma conversa que ele teve com seu avô, onde o senhor fala que as pessoas que têm problemas devem ser tratadas com bondade. Já na casa de seu avô, Yuya comenta que a aparência dele irrita as pessoas à sua volta. E isso não acontecia apenas na escola, já que seus próprios pais o maltratavam. Dentro de casa, ele comenta que enquanto ele vivia essa vida, o seu avô era a única pessoa que tratava ele com carinho. De repente, Yuya tem uma outra lembrança com o seu avô, onde o senhor fala que mesmo que as coisas estejam difíceis, é para ele tratar as pessoas com gentileza, que assim um dia a felicidade ia chegar para ele também. Assim nós também vemos que o avô dele tinha morrido, e isso deixou Yuya abalado. Yuya fala que depois que seu avô faleceu, ele tinha ficado com a casa e tudo que seu avô tinha. E também que seus próprios pais renunciaram completamente à criação dele. E assim sua vida se tornou um ciclo, onde ele passou a morar sozinho e trabalhar em empregos de meio período. No dia da entrega dos diplomas, Yuya vê que seu diploma estava escrito coisas muito maldosas. E isso faz ele sair correndo, e uns homens mal dão um chute nas suas costas e ele acaba caindo. Um dos caras fala que Yuya pode ter terminado o primário, porém ele sempre será o saco de pancadas. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. Assim os homens batem nele na maior covardia. Os alunos em volta não fazem nada e dois no fundão dão até uma risadinha. Depois de acordar, ele vai para seu emprego de entregador de jornais, porém já era tarde, seu chefe o demite. Em casa, Yuya vai jantar e depois no banheiro ele começa a chorar e dá uns socos no espelho. Com isso ele acabou machucando a mão. Isso faz ele começar a pensar que sua vida seria só aquilo. Porém ao socar a parede, uma porta secreta acaba se abrindo. Lá dentro Yuya começa a perguntar o que era aquilo. E também ele comenta que seu avô sempre viajava pelo mundo e trazia coisas estranhas. Ao ver a porta, Yuya fica interessado e acaba abrindo. Já em outro cômodo, aparece na sua frente um painel com suas habilidades e títulos. Uma das habilidades chama a sua atenção, já que o nome dela era Conversor de Ativos, ou seja, os itens que ele conseguir nesse mundo podem ser trocados por dinheiro de verdade. Yuya comenta que aquilo parecia um jogo de videogame, e ele se pergunta se as estatísticas iam aparecer. E realmente ela aparece, e Yuya tem todas as suas estatísticas no nível 1. Ao abrir a janela, ele fica impressionado por conta de realmente ser outro mundo. Em cima de uma mesa, Yuya encontra uma carta, porém ele não entende aquele idioma, e assim acaba liberando uma nova habilidade chamada Compressão Linguística. Yuya fala que na carta estava escrito que o dono daquela casa estava no fim da vida, e com isso ele deixou o direito à propriedade de tudo nela para quem conseguisse encontrá-la. Yuya também fala que a única pessoa que pode entrar na casa é ele, e também estava escrito alguma coisa sobre um grande sábio. Assim ele vai ver as armas que tinha na casa, e acaba pegando uma espada. Ao sair lá fora, Yuya começa a treinar com a espada. Vendo que aquilo melhorava as habilidades do item, ele começa a treinar com todas as outras armas. Tempo depois ele começa a guardar suas armas em uma espécie de portal. De repente um monstro aparece e Yuya se assusta, porém aquele monstro não consegue entrar, já que parece ter uma espécie de escudo em volta do terreno. Yuya assim ganha coragem e lança sua lança no monstro. Ele fica impressionado por quanto seu ataque terá aberto um buraco na barriga do monstro. Depois de finalizar o monstro, Yuya vê que suas habilidades tinham melhorado. Após sair lá fora para ver os itens que o monstro tinha deixado, Yuya fica feliz e resolve voltar para casa. Na saída aparece uma mensagem para ele perguntando se ele queria converter os itens que ele tinha conseguido. Do nada aparece uma quantia significante de dinheiro e Yuya se assusta. Em casa, no mundo real, o corpo dele começa a sofrer uma drástica mudança. Ao acordar no dia seguinte, ele começa a olhar seu corpo e comenta que seu corpo estava estranho e as suas roupas não serviam mais. Assim Yuya compra roupas novas e volta para um mundo novo. Ele começa a cuidar do seu quintal. Ao analisar uma planta, ele vê que aquela plantinha era uma erva cura-tudo e comenta que aquilo ia fazer os médicos chorarem. De repente aparece outro monstro, só que Yuya elimina ele facilmente e assim vai recolher os itens. Após ver um colar, ele resolve usá-lo e com isso adquiriu uma habilidade chamada Detector de Presença. Na hora de sair do novo mundo, ele converte os itens novamente e consegue 500 mil ienes com uma pedra mágica e também comenta que vai comprar um uniforme escolar novo. Depois de encomendar o uniforme, ele volta para o mundo novo e começa a comer as coisas e também treinar. Já de tarde ele está caminhando no seu terreno e de repente aparece um Grobbin que Yuya elimina com uma certa facilidade. No dia seguinte, Yuya está a caminho da escola e as garotas em volta começam a comentar sobre ele. Na sala, os valentões começam a perguntar para ele quem ele era, já que a sua aparência estava completamente diferente.
noite. Ele assim vai no banheiro olhar e se assusta com sua nova aparência. Fora da sala, Yui está conversando com os valentões. Aquela garota que ele ajudou no começo aparece à sua procura e ele acaba se lembrando dela. A garota fala que queria agradecê-lo por tê-la salvado. A garota assim o convida para ir estudar no Instituto Osei e Yuya pergunta se era aquela escola de elite. A garota se apresenta como Hojo Kaori e ela fala que é do conselho estudantil. A acompanhante dela fala que seu pai é o presidente do conselho do instituto e que depois de saber que Yuya salvou sua filha, ele queria que ele fosse estudar no instituto. Yuya agradece pelo convite, porém fala que não tem capacidade acadêmica para se matricular no Instituto Osei. Outros alunos tentam ir no lugar de Yuya, mas Kaori se recusa e fala que tem uma grande dívida com Yuya. E também fala que ele não gostaria que as pessoas que o insultam se matriculassem na escola. Kaori fala que as palavras e também as ações daqueles dois foram minuciosamente investigadas. Kaori assim responde a pergunta de Yuya. Ela fala que o Instituto Osei valoriza mais o caráter do que os fortes acadêmicos. Entendeu? A acompanhante pergunta para Kaori se não seria melhor mostrar a academia para Yuya, e eles assim vão. Os valentões assim ficam pistolas. Chegando no instituto, Yuya vai conversar com o presidente, Hojo Tsukasa. Tsukasa agradece Yuya por ter salvado sua filha, e ele fala que aquilo não foi nada demais. Só que Kaori fala que enquanto as outras pessoas viam aquilo e não faziam nada, Yuya foi o único que ajudou. É verdade. Tsukasa assim fala que gostaria que Yuya viesse estudar na escola, e que ele não precisava se preocupar com a mensalidade. Mesmo assim, Yuya fica com um certo receio. Tsukasa então fala para ele passar um dia lá na escola como um período experimental. De repente a professora Sawada chega na sala e ela será a professora de Yuya. Ele assim está esperando na porta da sala. Sawada fala para os alunos que hoje ela tinha um aviso para eles. E Yuya está com medo de não ser aceito e a professora manda ele entrar. Ela também fala para os alunos não ficarem muito abalados. Depois de criar coragem, ele entra na sala e se apresenta. Os alunos ficam paralisados e Yuya se pergunta por que ninguém diz nada. Ele começa a pensar que ele poderia chorar ou até ir embora. Uma garota comenta que ele é bonito, já a outra fala que ele tinha abalado ela. Começou a ficar interessante. Um garoto que pelo jeito é o bonitão da sala fala que agora ele teria um rival formidável. Assim a aula vai começar e a professora fala para Yuya pedir para uma garota chamada Hyodo deixar ele ver o livro junto com ela. Hyodo nem perde tempo, já chega perto dele. Yuya conversa com ela, só que a garota fala pouco e isso faz ele pensar que ela estava o odiando. Yuya comenta que as aulas daquela escola não eram diferentes da que ele estava acostumado e que nessa escola os alunos participam bem mais e isso deixou ele impressionado. Os alunos da sala chegam perto dele e começam a fazer um tanto de perguntas. Um outro cara chega lá e fala que Yuya parecia estar incomodado com tantas perguntas, e assim os alunos entendem e vão embora. Aquele garoto se apresenta como Igarashi Ryo, e Yuya fica olhando para ele focado. E Ryo pergunta o que foi, e Yuya fala que tinha achado ele tão radiante. Suspeito. Ryo fala que isso é uma coisa estranha de se dizer. É verdade. Ele assim convida Yuya para ir comer no refeitório. Ele fica impressionado, já que as coisas eram muito diferentes, tudo custava 500 ienes ou menos. Ryo fala que se ele estiver em dúvida, ele poderia escolher o especial do dia, e esse era de graça. Depois de pegar a comida, os dois vão se sentar junto com outro garoto chamado Kurata Shingo. Ryo fala para Shingo sobre os animes que ele tinha recomendado, e Yuya os pergunta se eles assistiam animes, e Ryo fala que se for da seleção de Shingo, não tem erro. Yuya começa a observar ao redor e percebe que os alunos estão de olho nele, e se pergunta se era por causa do seu uniforme diferente. Esse amigo Ryo fala que não era por causa do uniforme, e sim por conta do seu rosto. Shingo pergunta para Yuya se ele estava em algum clube ou time, e Yuya fala que não. Ele assim pergunta para os dois se eles participavam de algum clube, e Ryo fala que participava do clube dos que vão para casa. Será? Já Shingo fala que participava do clube de games. Eu também. Já de tarde, Yuya vai conversar com o presidente. Tsukasa pergunta o que ele tinha achado da escola, e Yuya fala que foi incrível, e ele fala que o que mais impressionou foi o fato dos alunos estarem se divertindo, e também por conta de todos o tratarem como um ser humano, e assim ele aceita estudar naquela escola. Um tempo depois, Yuya se encontra com Kaori, e ela o convida para dar uma volta. No caminho, Yuya pergunta se ela costumava vir naquele local com alguns amigos, e a garota fala que não, e que ela queria vir com Yuya, e isso deixa ele com uma certa vergonha. Interessante. Com certeza. Os dois então vão comer um crepe, e Yuya comenta que ele tinha convertido o dinheiro dos itens que ele conseguiu no outro mundo, senão não teria como pagar. Depois de dar algumas mordidas, Yuya pergunta como ela tinha reconhecido ele, já que ele estava diferente. Kaori fala que reconheceu por conta de seus olhos, que não mudaram. A garota fica meio brava por conta de Yuya a ter chamado pelo seu sobrenome e não pelo nome, já que de acordo com ela, eles estão bem próximos. Ele assim a chama de Kaori e a garota fica feliz, então ela oferece para ele uma mordida do seu crepe e ele morde, porém os dois ficam tímidos e assim pedem desculpas um para o outro.
Então Yuya também oferece uma mordida para ela, para assim ficarem kits, e Kaori toda tímida aceita dar uma mordida. As garotas em volta começam a comentar que aqueles dois são muito fofos. É verdade. Depois desse belo encontro, Yuya volta para o outro mundo e já começa eliminando o monstro, e assim pega os itens. Yuya resolve sair do cercado de casa e de repente ouve um grito e assim vai correndo. Chegando lá ele encontra umas pessoas finalizadas e também um Grob muito poderoso. Observando bem, Yuya vê que atrás do Grob tinha uma bela garota escondida. Assim se inicia uma batalha e Yuya elimina o monstro com uma certa facilidade. De repente chega mais um Grob e dessa vez já está mais difícil. Ele então usa suas armas e elimina mais um monstro. E Yuya assim se aproxima da garota, porém ela acaba desmaiando. Depois de ouvir alguns gritos, Yuya usa uma habilidade de invisibilidade e de repente acaba aparecendo alguns soldados à procura dessa garota chamada Alexia. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, que assim você vai receber nossos vídeos em primeira mão e eu não vou precisar sair pelas ruas rodando bolsinho. Até o próximo vídeo, a vocês, falou e fui!